Patrocínio Abades, Atlas Schindler, EMC, Fundação Telefônica, Instituto CIA, Instituto Camargo Correia, Instituto Natura, Instituto Península, Itaú BBA, JP Morgan, Microsoft, TAM. Apoio Ministério da Educação. Instituto Rodrigo Mendes apresenta. Numa avenida de Buenos Aires, com muitos veículos, se vê ao fundo o obelisco. Um outdoor mostra o Papa Francisco e os dizeres em espanhol. A cidade celebra com orgulho e alegria o Papa Francisco. Dentro de um quarto estão Martim e Cláudia. Meu nome é Martim Tricarico, sou estudante de imagem e som. Martim prepara a câmera para filmar. Meu nome é Cláudia Oliveira, sou estudante de imagem e som na Universidade de Buenos Aires. Cláudia auxilia Martim nas gravações. Aqui em Buenos Aires fizemos a pré-produção e a realização do vídeo para o Diversa. Diversa, educação inclusiva na prática. O que pensamos quando ficamos sabendo com que iríamos trabalhar? Martim. Num pátio de escola, uma estudante em cadeira de rodas conversa com um colega que está em pé. Cláudia. Eu não fazia a menor ideia de que faríamos uma coisa desse tipo. Fico envergonhada de dizer que eu não sabia que uma escola deve sempre receber qualquer criança. Qualquer criança que a procure, não sabia mesmo. Martim. Eu também não sabia. Escola número 2, Rumânia, Buenos Aires, Argentina. No pátio da escola, diretora cumprimenta os estudantes. Sou Luiz Maria del Castillo, avô de Tomás Micone. Dizem que apresenta algumas condutas de autista. Isso, aqui na cidade de Buenos Aires, foi um empecilho ou um impedimento para que ele entrasse na escola secundária. Sou Silvana Corso, diretora da Escola de Ensino Secundário número 2, Distrito Escolar 17, Rumânia. A escola foi fundada em 1990 e desde então houve casos esporádicos. Luiz não lembra exatamente quem me recomendou esse colégio. Silvana. Mas de forma sistemática é feito desde 2008. Luiz, desde o primeiro momento em que chegamos aqui, tanto o corpo docente quanto a diretoria e os professores, e, inclusive, alguns de seus colegas de escola, aceitaram o desafio de não discriminá-lo. Sou Adriana Gerpi. Quando cheguei à 7ª região como supervisora e a Silvana Corso assumiu a direção dessa escola. Ela era vice-reitora na época. Lembro que ela ligou para mim e disse: Adriana, estão trazendo um menino de ambulância. E ele vem deitado numa maca. Não pode. Eu disse: Silvana, você não pode fazer isso. Silvana. Todo o restante foi feito com boa vontade. Garanto que foi com esforço. Com vontade. Mas só com vontade, isso é importante. Querer é importante. Ter vontade já é uma conquista, mas apenas isso não garante fazer as coisas bem feitas. Com boa vontade também podemos causar um desastre. E no meio disso, há um menino, há uma vida. Adriana. E aos poucos vão se estabelecendo as normas necessárias. O texto da norma não é suficiente. Precisamos trabalhar muito com os docentes. Meu nome é José Dias, sou professor de História nessa escola. No começo, a questão era criar um grupo, e que esse grupo fosse homogêneo, compacto, e que acompanhe o professor. Porém, quando apareciam esses garotos, você se perguntava se estaria preparado para aquele caso em particular. Adriana. O que acontece é que precisa ser feito segundo o ponto de partida de cada criança. É isso. Não apenas tem que ser feito com os estudantes com deficiência, mas com todos. Isso significa uma mudança na mentalidade do professor, que é o mais difícil de se conseguir. José. Sim, nós fomos formados para atender grupos homogêneos, que têm uma certa normalidade. Se bem que essas palavras, hoje, acredito que não sejam mais usadas. Silvana. São professores formados cada um em sua própria área, como história ou matemática. Não são formados em educação especial, não têm essa concepção, mas são capazes. Quero dizer, não são só os professores de educação especial que podem fazer. É óbvio que eles têm todas as ferramentas, mas também há outros que podem se preparar.
É uma questão de ter vontade e de ânimo para sentar-se e estudar. Adriana. Temos que trabalhar. Precisamos de espaço de trabalho em conjunto para os docentes. A escola em que estamos é uma das escolas que nesse ano passou a adotar o regime de professor por cargo. Isso significa que o docente, além das horas de aula, também tem um certo número de horas dedicadas para outras atividades, dentre elas 2 horas semanais para reunião com todos, que é fundamental. Silvana. Esta escola começou esse ano o regime de professor por cargo. A tendência agora, calcula-se que até 2015 seja adotada em todas as escolas, é acabar com o professor táxi. O professor assume ministrar um mínimo de 6 horas de aula que deve dar por ser titular na escola, às quais são adicionadas horas extras para trabalhar em equipe e para trabalhar em projetos da escola. E um dos quesitos é ter um horário de reunião em comum. Silvana, na reunião. Bom, na reunião de quarta-feira passada, tivemos a Dora, a formadora da região. Vocês trabalharam com a dinâmica de pensar em um aluno em particular que escolhemos junto com a Analia e escrever-lhe uma carta avaliando como foi o desenvolvimento ao longo do primeiro trimestre e como finalizou. Assim, eu pensei que esse poderia ser um espaço de formação. Informo para eles em qual projeto ficará cada professor, segundo o perfil. Isso é outra coisa que foi feita pela diretoria e com a vice-diretora, com a Analia. Pensamos cada perfil e cada projeto e, de fato, não lhes demos a opção de escolherem os projetos. Nós distribuímos os projetos entre eles. Eu resolvi que esse espaço, esse encontro semanal, seria para refletir sobre esses projetos, compartilharmos as experiências e a formação individual que cada um de nós traz e trabalhar juntos com tudo isso. Além disso, trago formadores externos. Sou Maria José Borsani, professora de Educação Especial e terapeuta ocupacional em saúde mental. Acredito que a capacitação docente deve ser continuada e precisa ser contemplada nas políticas do Estado. Precisa ser uma questão de Estado. Porque, assim como os profissionais de outras áreas são formados, há ainda mais motivo para serem formados os docentes, que são responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes que estão se formando. E o período de formação é limitado. É só aquele, não pode ser desatendido. Assim, acredito que isso seja fundamental, que deveria receber investimentos, não apenas econômicos, também humanos. Silvana. Então, eu me encontrei com todos os diretores da região. Contei minha ideia para eles, pois já tinha esse contato. Eu havia feito o curso e achava que valia a pena. Primeiro pediram para fazer uma pequena apresentação, o que eram as adaptações curriculares e por que eu achava que elas devem ser para todos. Porque eu trabalhava com os estudantes com deficiência, mas as outras pessoas não. Por que poderia ser útil para elas? Eu disse que, pela experiência da minha escola, toda vez que havíamos pensado em um estudante, as adaptações beneficiaram também os outros. Maria José. Em 2011, ela organizou uma formação para 6 escolas secundárias que foi realizada aqui. O encontro foi de um dia inteiro. Nos reunimos ao longo de todo um dia, onde trabalhamos um pouco os alinhamentos teóricos. Qual o paradigma a ser usado para construir uma escola inclusiva, refletimos sobre os paradigmas sociocrítico, construtivo, ecológico e contextual. Trabalhamos questões referentes a temas especificamente pedagógicos do ponto de vista teórico e depois, ao longo da tarde, fizemos oficinas para colocar em prática as teorias vistas anteriormente. Talleres onde pudimos levar à prática todo o que havíamos visto em formato. José. Começou a ser questionada a transmissão do conhecimento. Foi compreendido que os conhecimentos não são apenas do professor. O conhecimento pertence à humanidade. Maria José. Por outro lado, nessa formação trabalhamos uma frase de Einstein, que acho bem clara, que diz que nunca poderemos esperar resultados diferentes se fizermos sempre as mesmas coisas. José. Então, começou a se dar a esse conhecimento um tipo de mediação, um tipo de adequação para cada aluno em particular. Maria José. Outra atividade que foi muito bonita e temos um vídeo muito interessante foi uma dramatização.
onde pedimos para eles reproduzirem as características de uma escola tradicional. Assim, os professores fizeram o papel de estudantes, uma professora fez o da professora, e logo surgiram todas as frases que estamos acostumados a escutar na escola tradicional. O tempo acabou. Você já sabe que a gente se vê em dezembro. De novo tirou 3 esse aluno. Quando eu recebi essa prova sem nome, eu sabia de quem era, porque sempre acontece a mesma coisa. E isso levou de alguma forma a pensar, bom, se sempre acontece a mesma coisa, o que nós estamos fazendo como professores? José. E hoje, a escola secundária, diferentemente de outros tempos, hoje, a escola secundária, essas paredes que temos aqui, entre a rua e essa instituição, essas paredes foram permeadas por aquelas crianças que vieram com todas as suas histórias e com todas as histórias de vida. Entraram na escola e trouxeram uma série de questões. Se esses meninos devem ser integrados no velho sistema, ou se, para esse estudante, precisamos gerar um outro tipo de escola. Cláudia caminha pelo pátio da escola. Cláudia. Conforme fomos fazendo a pesquisa, fiquei sabendo. Então vamos para as escolas regulares. E as escolas comuns devem receber os meninos. Martim. Essa atitude que precisa ser tomada perante as deficiências, o acompanhamento que deve existir, não pode simplesmente acontecer pela boa vontade de algumas pessoas. Quer dizer, não pode ser porque a diretora do Rumânia é muito boa e os professores também são muito bons, então todos nós temos uma comunidade. Não digo que isso seja errado, acho que é ótimo, mas também precisa haver outra coisa, que é uma política de Estado forte. Meu nome é Ana Maria Ravaglia, sou subsecretária da Gestão Educativa e Coordenação Pedagógica. E a Lei de Educação Nacional, que é de 2006, é a que, na verdade, começa a falar na educação especial como sendo uma modalidade, e não como um nível, não como algo estruturado, mas como uma modalidade. Maria José. Acredito que houve muitos avanços que são importantes, que começamos a trabalhar quando não havia legislação. Não havia sido legislada, nem real e nem simbolicamente, a ideia de uma aula inclusiva e de uma escola para todos e para todas. Então, com um olhar retrospectivo, eu teria que dizer que estamos em um momento muito bom que progredimos, que já conquistamos muitas coisas e, principalmente, diria que nesse momento, se há algo de sobra ou com que, por sorte, não precisamos nos preocupar, é com o marco legal. Ana Ravaglia. Na verdade, o país já tem em sua Constituição o reconhecimento do direito a ensinar e a aprender. E depois, a cidade, em particular, que tem uma Constituição mais nova, também reconhece o direito de todas as pessoas. Sou Esteban Buric, ministro da Educação da cidade de Buenos Aires desde 5 de janeiro de 2010. Aqui, na verdade, muitas mudanças podem ser feitas sem lei. Se precisarmos de uma lei, iremos propô-la e discuti-la. Mas não é necessário uma lei. Existe sim uma normativa, que eu posso mudar apenas com a assinatura do ministro ou do chefe de governo, no caso de algum decreto. Mas, de forma geral, não devemos dar a desculpa da lei, porque muita coisa pode ser feita sem mexer nas leis. Ana Ravaglia. A última mudança, ou a mudança que neste momento está mais na mídia, pois na verdade há muitas mudanças, mas a mais midiática é a transformação da escola secundária. Porque a escola secundária precisa ter um plano único para cada jurisdição. Esteban. A nova escola secundária é uma reforma curricular do sistema de escola secundária, voltado principalmente para a escola formal. Portanto, isso não muda muito, mas é enfatizado manter a diversidade que existe hoje na escola. Adriana. A nova escola secundária não irá resolver os problemas que nós não podemos resolver hoje, se for concebida apenas como uma grade curricular nova. Os problemas não serão resolvidos. Precisa ser vista como uma oportunidade de ter maior flexibilidade nas instituições. Esteban. O que nós acreditamos que a nova escola secundária permite é propor a questão da inclusão como um marco. Isso é, que as escolas se abram um pouco mais e que devem tomar parte no debate. Nesse sentido, na verdade, tentamos ver como fazer para que todas as escolas incluam e que não seja apenas alguns casos pontuais, específicos, mas sim que realmente o formato ofereça para todas as escolas a oportunidade de incluir. Ana Ravaglia. Quando a escola tem que trabalhar com alguma deficiência, nossos docentes ainda não têm uma formação nessa deficiência.
Ou seja, o outro trabalho que resta, a outra dívida pendente é a formação docente, a formação inicial do professor. Para tanto, temos o professorado da educação especial, que forma docentes para trabalharem na educação especial, para as escolas especiais. Para isso é o trabalho em conjunto, certo? Por isso, o trabalho do educador comum, do professor comum, com aquela escola especial e com os docentes daquela escola, é o que nós chamamos de configurações de apoio. Sou Max Gumanelli, diretor-geral da Educação de Gestão Estatal do Ministério da Educação do Governo de Buenos Aires. O que existe são configurações de apoio, conforme as necessidades de cada uma das crianças ou dos adolescentes. Pode ser uma professora integradora, um professor assistente, um acompanhante pessoal não docente. O que fazemos é ver quais as possibilidades dessa criança, quais as necessidades dessa criança e garantir que, através dessas configurações de apoio, ela poderá estar plenamente integrada com seus colegas. Talvez o que é uma configuração de apoio? Uma configuração de apoio é quando você tem que ensinar o currículo que existe para todos os estudantes para uma criança com alguma deficiência. Ela terá que aprender de uma maneira especial, ou serão feitas modificações, ou serão oferecidos suportes para que ela aprenda e para que esteja acompanhada nessa trajetória educativa e que atinja os mesmos resultados ou os resultados que ela possa atingir. Esse é um trabalho muito articulado realizado com as escolas de educação especial. Max Gumanelli. O professor integrador, o professor de apoio, o professor assistente, há diversas configurações. E o que fazem é de acordo com as necessidades e potencialidades de cada um dos estudantes, garantindo o processo de inclusão. O que o professor integrador pode fazer é uma adaptação curricular para a criança e trabalhar com o docente, vendo como esse estudante poderá obter esses conhecimentos, muitas vezes com um trabalho prévio à aula, nivelando os conhecimentos dessa criança para que o aprendizado possa desenvolver-se com a maior naturalidade possível. Silvana. No ano passado veio uma psicopedagoga em outubro. Quando chegou a psicopedagoga e contamos para ela todo o projeto, faltou pouco para ela sair correndo. Era muito para ela sozinha. Com o plano de melhora que permite financiar e contratar pessoas externas à escola, pude contratar uma assistente social e uma psicóloga. E então formei um núcleo. Agora o núcleo está interagindo com as equipes externas, com os professores, com os coordenadores. Agora foi formada. Para falar a verdade, agora é que eu tenho uma equipe. Uma linha é passada pela máquina de costura. Martim. É como você ir puxando um fio e encontrar cada vez mais. E surgiam mais coisas, mais problemas a serem resolvidos, mais escolas, mais coisas que alguém contava. Você percebe que existe todo um panorama que nunca foi visto e que não está sendo levado em conta. Maria José. Não há nenhuma mudança que não enfrente resistência. E essa resistência precisa ser trabalhada. Deve-se escutar os professores. Precisamos escutar por que eles resistem. O que acontece com eles? O que acontece com eles a partir de sua subjetividade, sua história, sua realidade. É preciso acompanhá-los. Aqui é imprescindível o acompanhamento no âmbito humano, não apenas a partir da capacitação e da formação, pois esse grupo criado dentro de cada instituição precisa de um espaço válido e hierarquizado onde possam ser discutidas essas questões. Adriana. As escolas secundárias surgiram em nosso país no século XIX para educar uma elite. Esse esquema, esse paradigma foi quebrado, mas nossos docentes foram educados nesse paradigma. E eu sempre digo que temos um problema sério, porque temos escolas do século XIX, docentes do século XX, mas os alunos do século XXI. Maria José. Eu acho que devemos focar nesse momento em duas questões. Por um lado, ver o que acontece dentro das instituições, como estamos trabalhando com o coletivo docente, o que acontece com os professores. E por outro lado, falamos em integração, em inclusão no que acontece com a escola especial, a escola comum, as técnicas, tudo o que acontece dentro de um sistema educacional. Esteban. Isso é, entender o que o outro precisa e trabalhar para isso. Porque não há frustração maior para alguém que esteja fazendo um enorme esforço do que chegar até o fim e não encontrar essa recompensa. Max Gumanelli.
Em nosso país, ainda são emitidos certificados de deficiência e estamos migrando para a emissão de certificados de capacidade. Ao invés de olhar para o que a criança ou o adolescente não conseguem fazer, olhar quais são as suas capacidades, quais as suas potencialidades, e que a escola gere as condições para que a criança possa desenvolvê-las plenamente. Para tanto, é muito importante pensar em projetos pedagógicos individuais. José. A única forma de ficar mais perto dessa criança, se pensarmos nisso como sendo uma questão particular, é ficando mais perto de todas. Maria José. Eu acho que ainda resta muito a ser feito, mas é principalmente com os adultos do sistema. Na verdade, eu não falei no que deve ser feito com os estudantes. José. Que eles sintam que o professor está presente, que está do seu lado, não como uma autoridade, não como uma pessoa que sabe, e sim como um recurso para eles, que está disponível para eles. Maria José. As aulas inclusivas são a oportunidade de construir uma sala de aula onde a turma toda tenha a possibilidade de se desenvolver, de aprender, de compartilhar, de conviver sem existir, particularmente, um olhar homogêneo em relação ao grupo de estudantes. E sim, que a turma que começa a cursar em um ano em uma determinada sala, com determinados professores e com um projeto que todo aquele grupo tem uma proposta, que o capacite para um aprendizado construtivo, compartilhado e coletivo. José. Hoje em dia, pensamos num docente com muita mobilidade dentro da sala de aula, com muito movimento. Um docente que não fique sentado na cadeira. Maria José. E, por outro lado, acredito que seja preciso trabalhar essa questão em um nível mais geral no âmbito da comunidade e da cultura. Porque a escola inclusiva, na verdade, responde a um projeto maior, que seria pensar uma cultura inclusiva. Ana Ravalha. Quando a educação é verdadeiramente inclusiva, não pensa no que não se consegue, pensa no que ela pode conseguir e no que a criança tem. A educação é um direito e deve ser procurado. O que muda aqui é o sujeito. O sujeito do direito é o aluno. Assim, você precisa fazer como instituição, como um sistema educativo, como uma política educativa, tudo o que for preciso para que esse aluno aprenda tudo aquilo que ele possa aprender. Silvana. O que sugiro? Primeiro, informar-se, estudar, ser aberto, escutar, procurar outras experiências e depois fazer um trabalho de fazer docência com seus docentes, é isso. Cláudia. Eu colocaria as crianças, se tivesse filhos ou as minhas sobrinhas, gostaria que estudassem na România ou não? Na România, mas numa escola como a România? Sem dúvida. Martim. Sim. Diversa. Educação inclusiva na prática. Instituto Rodrigo Mendes. Equipe Projeto Diversa. Direção-geral, Rodrigo Ubner Mendes. Coordenação do projeto, Augusto Galeri. Coordenação de comunicação, Aline Santos. Coordenação do programa Plural, Luiz Henrique de Paula Conceição. Coordenação de desenvolvimento institucional, Maria de Fátima Almeida e Albuquerque. Coordenação administrativa e financeira, Joyce de Ávila Gitaí. Consultoria, Daniela Alonso. Suporte operacional, Adalto José Rosa, Andréa da Silva, Cíntia Buque, Evelyn Maria Dias Jerônimo, Guilherme Xavier Gomes Diniz, Luiz Antônio Alonso, Tabata Jordana de Paula. Documentário. Concepção, Max Alvim, Beto Tibiriçá, Augusto Galeri, Daniela Caldeirinha, Rodrigo Ubner Mendes. Direção e roteiro, Augusto Galeri e Rodrigo Ubner Mendes. Produção executiva, Instituto Rodrigo Mendes. Produção local, Cláudia Oliveira. Fotografia, Martim Tricárico. Áudio, Carlos Eduardo Torres. Edição e finalização, Kifuri Produções. Música, André Geraisati. Tuiu. Álbum Next. Tom Brasil Produções Musicais. Jogando Tango, De Vuelta e Media. Palomita Blanca. Álbum